Atenção para uma história, gente, que desde o domingo mobilizou a polícia. Põe as imagens para mim aqui, sobe a trilha, Condorito, por favor. 12h14. Roseli Aparecida Florindo, 52 anos, servidora municipal. Luiz Carlos Tenório Araújo, de 52, corretor de imóveis. As dúvidas que pairavam sobre a identificação dos dois que estavam desaparecidos, como sendo as vítimas daquele carro incendiado, ali às margens da 445, não existem mais. Me dá imagens do dia, por favor. O momento em que esse carro é encontrado, a informação de que o veículo estava em chamas e quando os bombeiros concluíram o trabalho, 2 corpos encontrados. A partir daí, um mistério. Ninguém entendia ao certo o que teria acontecido. Num primeiro trabalho de necropsia, a dificuldade dos médicos do Instituto Médico Legal identificarem essas vítimas, mas uma certeza, os dois tinham marcas de tiros na cabeça. A polícia passou a investigar essa história. Quem teria assassinado esta servidora e este corretor de imóveis? Quem teria assassinado a Roseli e o Luiz Carlos? A polícia já tinha essa informação desde o início da semana por conta de depoimentos de testemunhas de familiares. E ontem, um sobrinho de Roseli, Lucas de Oliveira, de 23 anos, se apresentou à polícia e confessou que sozinho matou os dois no último domingo, levou os corpos no carro até aquele ponto e lá, segundo ele, segundo o depoimento que ele deu à polícia, ele não incendiou o veículo. Ele disse que estava fumando um cigarro e pode ter sido a bituca de cigarro, mas ele disse que não incendiou. Isso a polícia ainda vai investigar, obviamente. E aí o motivo de tudo isso, gente, põe o Guilherme para mim aqui, por favor. O motivo dessa história mais fútil e impossível. Guilherme Batista, olha isso, bem coisa de briga de família. Segundo o Lucas, o sobrinho da Roseli que foi pego, o pai dele morreu em março e ela que tinha desavenças com o pai, as brigas de família. Vem cá comigo, se mexer, eu vou mostrar só um negocinho antes de falar com o Guilherme, ó. Isso aqui foi entregue para mim pela nossa produção ontem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boletins de ocorrência, de injúria, de ameaça, de brigas dentro dessa família, envolvendo a Sueli e outros familiares. E aí, Guilherme Batista, de acordo com o Lucas, quando o pai dele morreu, no último mês de março, ela teria dito o seguinte: eu vou soltar fogos, vou comemorar a morte do teu pai. O Lucas levou isso para o coração, literalmente, guardou essa mágoa e esperou essa oportunidade de matar a Roseli, e o Luiz Carlos, que estava com ela, namorado dela, acabou indo, estava no lugar errado na hora errada. É isso, Guilherme, em resumo, que a polícia apurou? É isso, Juliano, é exatamente isso que você disse. E essa versão foi contada pelo Lucas ao delegado de homicídios João Reis ontem, durante depoimento. O Lucas se apresenta na delegacia de homicídios junto com um advogado. E o mais absurdo, apesar de responder essa acusação de duplo homicídio qualificado, ele se apresenta, presta depoimento e ganha liberdade, porque passou o período do flagrante. Como você bem lembrou, os corpos no carro incendiado foram encontrados no último domingo, são aí 48 horas desse período de flagrante, e ele se apresenta então, confessa o crime, mas acaba sendo liberado e vai responder a essa acusação tão grave em liberdade. Pelo menos por enquanto, há informação de que a polícia pode entrar com um pedido na justiça, requerendo aí a prisão preventiva para que esse rapaz responda a essas acusações atrás das grades, esperando aí pelo julgamento. Mas em resumo, Juliano, é justamente isso que você colocou. O Lucas tinha uma mágoa muito grande da tia, da Roseli. A Roseli é irmã da mãe do Lucas. E tinha uma briga, uma relação muito conturbada com o pai desse rapaz. Brigas de família, envolvendo uma possível partilha de bens relacionada à mãe da Roseli, que já está bastante doente. A Roseli, você bem lembrou, Juliana, é servidora pública municipal, trabalhava como professora na rede municipal de educação, mas há quase um ano estava afastada aí das funções justamente para cuidar da mãe doente, da mãe já idosa. Tinha essa relação, esse namoro até recente com o Luiz Carlos,
que trabalhava como corretor de imóveis em Ibiporã, cidade vizinha aqui de Londrina. O casal passou uma tarde bastante agradável num pesqueiro na zona norte da cidade. Na volta, a Roseli teve a ideia de visitar a irmã, a mãe do Lucas, em Cambé. E quando o casal chega na casa da irmã da Roseli, ele dá de cara com o Lucas, que já estava por lá. Esse encontro é seguido por uma discussão bastante acalorada. O Lucas fala para a Roseli que estava guardando mágoa, que tinha ficado muito chateado com o fato da Roseli ter supostamente comemorado a morte do pai dele. E aí ele saca então essa arma, que seria inclusive do pai falecido, e dispara contra a cabeça da Roseli. O Luiz Carlos, como você disse, Juliano, estava no lugar errado, na hora errada, entra em desespero com aquela cena, tenta inclusive deter o Lucas de todas as formas e acaba sendo baleado 2 vezes por esse rapaz. Depois disso tudo, ele coloca os 2 corpos no porta-malas, no carro da própria Roseli, e sai, de acordo com o depoimento prestado ao delegado, sem saber para onde ir. Dirige ali pela PR-445, se afasta da cidade, cerca de 20, 25 quilômetros, e às margens da própria rodovia estadual, abandona esse carro. A polícia agora, Juliano, apesar do Lucas afirmar, garantir que agiu sozinho, a polícia vai continuar com essas investigações para tentar descobrir se houve algum tipo de comparsa, se o Lucas contou com a ajuda de alguma outra pessoa. Guilherme. Uma outra situação ainda a ser esclarecida. Pois não. De tudo que você falou até agora, vamos tentar entender a história, porque são perguntas que estão chegando pelo WhatsApp aqui. Eu tenho 2 dúvidas de tudo isso que você contou. Primeiro, que ele sozinho matou os 2 e que ninguém lá teria ouvido. Os 2 então passaram esse dia no sítio, provavelmente teriam ingerido bebida alcoólica, foram para lá, não sei se teve uma discussão na casa, o que aconteceu lá em Cambé, porque eles saíram de um pesqueiro que fica lá na zona norte de Londrina e foram para Cambé. E aí, segundo o Lucas, teve essa discussão, ele atirou na tia, o Luiz Carlos, o namorado da tia, foi tirar satisfações e ele também atirou nele. A minha dúvida, ele fez tudo isso sozinho, ninguém viu como é que ele colocou os corpos no carro e levou até esse ponto da 445, próximo a Irerê. E um outro aspecto que também me chama a atenção. E ele voltou como embora? Porque, Guilherme, lá perto de Irerê, nesse ponto onde o carro foi encontrado, não tem nada nem de um lado nem de outro da rodovia. Ele, no domingo à noite, voltou caminhando. Foi para onde? Pegou um ônibus aonde? Como é que ele voltou para casa? Tudo isso está mal explicado. Será que realmente ninguém foi até lá para dar essa carona de volta para ele e não poderia ser um comparsa? Exatamente, Juliano. Essa é a grande pergunta, o grande questionamento a ser respondido agora pela investigação policial. O fato dele ter se afastado tanto da cidade e não ter, pelo menos de acordo com o delegado, apresentado nenhum tipo de justificativa ou explicação de como ele voltou para Londrina, abre a possibilidade de que esse rapaz agiu com a ajuda de um comparsa. Mas, em depoimento, ele garante que ele agiu sozinho, que ninguém o ajudou a fazer nada, nem em relação aí ao assassinato propriamente dito, nem em relação à chamada ocultação de cadáver, já que ele coloca os 2 corpos dentro desse carro e foge, esconde esse veículo. Inclusive, quando a polícia chega no local do carro em chamas, Juliano, o que chama bastante atenção é que ele está realmente perto de uma ribanceira. Há, inclusive, a possibilidade de o Lucas ter tentado empurrar esse veículo justamente para esconder ele ainda mais. Não se sabe por que ele não conseguiu e tem também esse mistério das chamas, do incêndio, que foi ou não causado por esse rapaz. Em depoimento ele garante que não, que tinha essa questão das bitucas de cigarro, que ele foi fumando diversos cigarros nesse trajeto entre Cambé e esse local onde o carro foi localizado e que uma dessas bitucas pode ter causado aí o início desse incêndio. Ele diz, inclusive, que nem sabia que o incêndio tinha sido causado, que ele foi embora antes disso. São diversas pontas soltas que devem ser ligadas pela polícia no decorrer aí dessas investigações. O inquérito ele segue aberto. O delegado de homicídios já afirmou que o Lucas vai ser indiciado por duplo homicídio qualificado, uma vez que agiu, segundo as investigações, de forma premeditada e com requintes de crueldade, né? Assassinando as 2 vítimas com tiros na cabeça, depois tentando se livrar dos corpos aí, escondendo os corpos tanto da Roseli quanto do Luiz
Luiz Carlos dentro desse carro, então as acusações elas já vão ser feitas, mas existem outras diversas informações que cercam o caso, que a polícia ela vai continuar investigando justamente para tentar descobrir isso aí, Juliano. Ontem no Cidade Alerta, Guilherme, eu conversei com o professor de Direito Criminal da nossa PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui de Londrina, o Rudá Batista, porque todo mundo, na hora que ficou sabendo aqui da nossa equipe, o público, você, meu amigo, minha amiga de casa, começou a mandar mensagem, mas como assim? Ele foi para a delegacia, ele confessou que matou a tia e que matou o namorado dela e foi colocado em liberdade. E ele me disse, Guilherme, que o nosso Código Penal brasileiro prevê isso. Ele não foi pego em flagrante e como ele se apresentou e confessou, ele vai responder em liberdade, a menos que o delegado, a partir de agora, peça a prisão temporária, a prisão preventiva dele. Vamos acompanhar de perto agora, Guilherme, a reportagem que você fez hoje pela manhã, com mais detalhes dessa história, com mais elementos. Vamos ouvir o delegado responsável pelas investigações, 12h25. Um crime brutal, motivado por vingança e cometido por uma pessoa bastante próxima das duas vítimas. O responsável pelo duplo homicídio se apresentou ao delegado responsável pelas investigações com um advogado. Lucas de Oliveira, de 23 anos, prestou depoimento e, apesar da grave acusação, foi liberado por já ter saído do flagrante. O rapaz é sobrinho de Roseli Aparecida Florindo, de 52 anos. Ele confessou que matou a própria tia com um tiro na cabeça. O namorado dela, Luiz Carlos Tenório Araújo, também de 52 anos, teria tentado proteger a companheira e foi baleado e morto pelo rapaz com 2 tiros. Os corpos do casal foram encontrados completamente carbonizados no porta-malas do carro de Roseli, às margens da PR-445, a 20 quilômetros de Londrina. Após o combate às chamas ali, foi possível constatar que haviam 2 pessoas dentro desse carro, um veículo Honda City, sendo que uma no banco do passageiro frontal e uma no banco traseiro. Logo após o crime que ocorreu na noite de domingo, na segunda-feira de manhã, os policiais civis dessa delegacia já iniciaram diversas diligências. No final da tarde de segunda-feira, nós já tínhamos aí a autoria do crime. Já sabíamos que era um familiar da vítima que havia praticado o crime, na verdade um sobrinho, e na segunda-feira não foi possível efetuar a prisão. Então, o advogado fez um contato com a delegacia na data de ontem para formalizar a apresentação. A polícia conseguiu descobrir que no dia do crime, o casal passou a tarde em um pesqueiro na zona norte aqui de Londrina. Roseli e Luiz Carlos namoravam havia pouco tempo. A mulher era servidora pública municipal, mas estava afastada das atividades de professora para cuidar da mãe idosa. Luiz Carlos trabalhava como corretor de imóveis em Ibiporã, cidade vizinha. Na volta do pesqueiro, Roseli teve a ideia de visitar a irmã, mas assim que o casal chegou na casa, deu de cara com Lucas, o sobrinho assassino, que estava visitando a mãe. Esse encontro foi seguido de uma discussão bastante acalorada. Lucas, durante a confusão, sacou uma arma, que seria do pai falecido, e puxou o gatilho contra a cabeça da tia. Em depoimento, Lucas confirma que matou Roseli por vingança e o namorado dela como consequência do primeiro crime, já que ele tentou defendê-la. Roseli, segundo o acusado, teria comemorado a morte do pai dele em março, dito que iria fazer um churrasco e até soltar rojões. A relação dela com o cunhado era conturbada. A briga era pela partilha de bens da família, pois a mãe de Roseli sofre de mal de Alzheimer e a doença já está em estado avançado. Nos últimos meses, a professora chegou a registrar pelo menos 9 boletins de ocorrência por injúria ou ameaça contra o cunhado e também o sobrinho. Ele alega que após aí saber que a tia teria dito isso, ou seja, que ia fazer um churrasco e soltar fogos em razão da morte do pai, ele ficou muito magoado com essa situação. E já havia proibido a tia de comparecer lá na residência. Naquela tarde, a tia foi até o local, e aí houve uma nova discussão, ele acabou efetuando disparo de arma de fogo contra o casal, né, inicialmente contra a tia,
O namorado foi intervir, ele acabou atirando também no namorado e acabou colocando os carros os dois corpos dentro do carro da tia e saiu sem rumo. Lucas confirma ainda que depois de cometer o crime, colocou os corpos no carro de Roseli e saiu em disparada, sem saber para onde ir. O rapaz admite que tentou esconder o veículo às margens da rodovia, mas nega que teve a intenção de atear fogo no automóvel. Ele alega que parou no local, começou a fumar um cigarro um atrás do outro e acabou jogando aí as bitucas dentro do carro no local ali, e isso teria provocado incêndio. Ele disse que não provocou incêndio de forma proposital. Lucas de Oliveira vai ser indiciado por duplo homicídio qualificado, já que, segundo o delegado, agiu de forma premeditada e com requintes de crueldade. Nós temos que ouvir mais testemunhas, né, verificar se algumas informações. Então, o caso não está encerrado. Bom, a polícia sabe que ele é o autor, até porque ele confessou, mas algumas peças não estão se encaixando, tá? É aquilo que eu e o Guilherme estávamos conversando aqui. Ele foi a pé, de Irerê até Cambé, depois de cometer o crime. E outra coisa, tá? Além do fato de saber se ele cometeu o crime sozinho ou não lá em Cambé, a história da bituca de cigarro na minha cabeça também não entra. Podia até pegar fogo com uma bituca de cigarro, mas se antes, sabe aquelas cenas de filme, de novela? Ele tivesse jogado combustível no carro, e aí sim uma bituca de cigarro, uma faísca qualquer, vai provocar aquele incêndio. Põe imagem do carro aqui pra mim, Sandrão. Isso aqui, desse jeito, não é provocado por uma bituca de cigarro. De verdade. Não sei se a perícia técnica vai conseguir identificar o que é que provocou esse incêndio, porque se for gasolina, se for álcool, alguma espécie de combustível, no momento em que o fogo vai consumindo tudo, isso vai evaporando também. Eu não sei que tipo de resquício fica lá para conseguir se chegar a essa informação, mas simplesmente atear fogo. Ainda que você pegue aí, um pedaço de papel, bote fogo e jogue lá dentro, para chegar nisso aqui, daria tempo de algum motorista ter passado, de alguém ter visto, até porque a 445, ainda que lá perto de Irerê, ela tem movimento o tempo todo. Ainda mais durante a noite, quando muita gente vai para os patrimônios, para os nossos distritos, e está voltando ou indo para Curitiba. Muita gente por aqui, tá? Então, de verdade, tem algumas coisas que estão carecendo de uma explicação melhor e a polícia vai continuar investigando.